Seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não. E vamos aplaudir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar para Ele uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus. Nós estamos na igreja de São Paulo. Para vocês que vão assistir esse programa através de fita de vídeo e de áudio, é um culto especial. Nós vamos hoje falar sobre as 7 virtudes que têm de ser acrescentadas à nossa fé. E como eu já expliquei para os irmãos, a nossa intenção era de usar os programas que foram ao ar no mês de novembro, com essa mensagem, mas não deu. E depois então eu gravei em Santo André e também com uma barbeiragem do meu amigo operador de áudio. Ficou muito estourando o áudio. E Deus então permitiu que hoje, com essa multidão, nós viéssemos estudar o mesmo tema. E eu acredito que vai ser uma bênção para vocês aqui na igreja e para você que em casa ou num carro ou em algum lugar estará assistindo essa mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe iluminar. A partir de hoje, a sua alma vai ser mais enriquecida, a sua vida vai ser mais feliz com esse entendimento. Então eu chamo a sua atenção para prestar atenção no que Deus vai falar. Se você tiver a Bíblia, você poderá seguir comigo o estudo. Eu vou começar na segunda carta de Pedro, no versículo 1, e vou adiantando. A gente vai estudando um versículo após o outro, até chegar nas 7 virtudes, e a razão pela qual o Senhor Deus nos orienta a que acrescentemos à nossa fé essas 7 virtudes. E eu queria que você aprendesse, porque, meu irmão, sem a luz da palavra de Deus, nós somos cegos nessa vida espiritual, nós tropeçamos e não recebemos bênçãos de Deus. Mas quando o Espírito Santo tem condições de nos iluminar, a nossa alma se ilumina, aí a gente vence qualquer batalha. E Deus intencionou que a palavra dele, ela foi dirigida, foi intenção de Deus que ela viesse para nos iluminar e que ela não voltasse para ele vazia. Antes, porém, ela fizesse aquilo para o que o Senhor Deus a destinou. Ela é Senhor, ela pode transformar você completamente, ela pode fazer grandes milagres na sua vida. Então, neste momento, vamos abrir o coração para Deus. O nosso amigo Reverendo Ferreira, que sempre está conosco, vai louvar a Deus com a gente, e ele vai cantar aquele hino que nós abrimos o programa, Estou Seguindo a Jesus Cristo. Um hino que eu canto desde menino e que realmente tem uma inspiração muito grande. Vamos nos colocar de pé agora e vamos todo mundo marchando na fé, encontrar com o Senhor Jesus Cristo e tomar posse da bênção. Vamos aplaudir a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem forte. Você está seguindo a Jesus Cristo. Vamos marchar assim, todo mundo marchando. Estamos seguindo a Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não volto não. Estou seguindo, vamos lá, toda a igreja, a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Estou seguindo, toda a igreja, a Jesus Cristo, esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo,
bem boa. Depois da luta vem a coroa. Atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Atrás não volto, não volto não. Oh, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos sentar, irmãos. Vamos assentar e vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, começando o versículo 1. Começa o apóstolo Pedro dizendo o seguinte: Simão Pedro, ele estava escrevendo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro se qualifica de duas maneiras: como servo de Deus e como apóstolo. Todos nós temos também missão idêntica. Nós somos servos de Deus, Ele é o Senhor, nós somos servo dele. Mas ao mesmo tempo, nós somos testemunhas, somos comissionados a fazer a vontade de Deus. Então nós temos essa dupla qualificação. Ele era um servo e era um apóstolo. E ele está escrevendo o seguinte: a quem que ele está escrevendo? Aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. A fé que eu alcancei em Jesus, a fé que qualquer um de nós tem alcançado em Jesus, ela é igualmente preciosa. Preste atenção nesse detalhe. Deus não dá para uma pessoa, vamos dizer, para o missionário Soares, uma fé muito ilustre, muito forte, muito poderosa. E para o José, ele dá uma fé menor, uma fé derrotada. Não. Toda a fé que Deus dá, ela é idêntica, ela é igual. Ela tem as mesmas possibilidades. Deus não trata uma pessoa melhor e a outra pessoa não pior. Para Deus o tratamento é igual. O que faz a diferença é que alguns recebem essa fé e a desenvolvem. Eles lutam para melhorar, para poder ter mais condições de fazer a obra de Deus. E alguns, infelizmente, são relaxados, deixam para lá. Quando o diabo os assalta, eles não têm condições de vencer aquele ataque, porque eles não desenvolveram a fé. A fé deve ser desenvolvida, mas ela, ao ser dada por Deus, ela vem com a capacidade igual, com toda a capacidade de operar na vida de qualquer pessoa, como operou na vida de qualquer um outro. Então nunca diga: Deus não me tratou bem, Deus não me deu uma fé forte e poderosa. É a mesma fé. Ele deu a Jesus como exemplo, Jesus usou essa fé e venceu. Imagine você, se Jesus tivesse recebido uma fé mais poderosa do que a nossa, nós então não poderíamos fazer as mesmas obras que ele fazia. Mas ele disse em João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Por quê? Porque Deus deu a mesma ferramenta. Agora tem de se preparar, tem de se treinar, desenvolver essa fé para poder operar. Se alguém ponha no seu coração isso, se alguém pôde ser usado por Deus, pôde usar o poder de Deus e funcionou, por que não você? Se você tem a mesma fé. Pedro está dizendo aqui que a fé é igualmente preciosa. E como é que ele nos deu? Pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele não deu de qualquer maneira não, irmãos. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, foi o ato maior da justiça de Deus, o inocente tomando o lugar dos pecadores, aquele que não tinha culpa alguma tomando o nosso lugar. Ali a justiça de Deus foi realizada. Ele suportou, ele recebeu nele as nossas enfermidades, as nossas dores, transgressões, iniquidades, o nosso castigo. Recebeu toda a nossa carga. Por causa desta obra da justiça de Deus, Deus pôde distribuir a toda a humanidade uma fé igualmente preciosa. E recebendo essa fé, desenvolvendo essa fé, ela operará por você, em você, o que opera em mim, o que operou em Pedro, o que operou em Paulo ou em qualquer outro homem de Deus. E ela veio pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo.
Há pessoas que não foram bem ensinadas e eles acreditam que existe Deus e que Jesus é um ser inferior. Aqui o apóstolo Pedro diz que ele é Deus, o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esse entendimento de Jesus como Deus e Jesus como homem lhe ajudará bastante. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele aqui, essa diferençazinha que é preciso que você entenda. Jesus não veio como Deus, Jesus veio como homem. Diz lá no livro de Filipenses 2:7, que ele deixou toda a sua glória, as suas prerrogativas de Deus e veio como homem. Ele é Deus. Deus se compõe de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, um único Deus. Jesus é a pessoa de Deus que criou os céus e a terra, que nos fez. E ele é a pessoa de Deus que veio e foi à cruz do Calvário, não como Deus aí ele veio como homem e sofreu. Então o apóstolo Paulo fala aqui, o apóstolo Pedro fala sobre a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele como Deus, o ser eterno, e como Salvador, homem sem pecado, que recebeu nele o nosso castigo, a nossa culpa, os nossos sofrimentos, para que nós pudéssemos ser curados. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Quer dizer, a graça de Deus, esse favor não merecido, e a paz de Deus, ou seja, a solução de Deus em todos os sentidos. Paz significa solução. Se você está doente, você não tem paz no seu corpo. Se você está com a mente perturbada, você não tem paz na mente. Então a paz é a solução. A paz do Senhor Deus e a graça, esse favor não merecido, que faz você ser alguém diante de Deus, que faz você ser superior ao diabo, pode aumentar, mas o apóstolo Paulo diz que elas deveriam ser multiplicadas. E como é que a graça e a paz são multiplicados? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então agora o apóstolo Pedro faz uma diferença grande aqui. Ele diz que pelo conhecimento de Jesus como Deus e de Jesus como Salvador, como homem, a graça e a paz nos são multiplicados. Como Deus, ele criou todas as coisas. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o verbo, a palavra, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, você tendo esse conhecimento, você vai saber que Jesus é esse ser, ele é Deus, como o Pai é, como o Espírito Santo é, e ele é a pessoa de Deus, essa sabedoria que fez todas as coisas. Pegou o planeta Terra, onde colocou montanhas imensas, bilhões, estamos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, milhares e milhões de automóveis rodando, grandes pedreiros, um peso tremendo. Ele soltou isso no espaço, isso gira em torno de si, em torno do sol, e não cai, não sai do eixo dele, e não tem nenhum guindaste segurando, nenhuma coluna segurando. Isso foi a sabedoria do nosso Deus. Ele pegou todas as coisas e fez o oxigênio que se renova para que nós respirássemos, fez o nosso corpo, colocou aqui a própria cura, o nosso próprio corpo tem condição de se curar, fez todos os sistemas do corpo, o sistema da visão, da audição, da reprodução, da locomoção, da digestão, da circulação, tudo isso foi a sabedoria do nosso Deus, e colocou tudo numa sementinha. Vem tudo uma semente, desde quando ele criou o homem, e até quando tiver o homem aqui na terra, vai continuar isso. Quer dizer, esse é o Deus que nós temos, e ao mesmo tempo, quando você tem esse conhecimento dele como Deus, você deve ter o conhecimento dele como Salvador. Ele deixa sua glória, se humilha, toma a forma de homem, e vai à cruz do Calvário, e recebe nele aquilo que nós teríamos de sofrer, por causa de Adão ter estragado o plano de Deus. Mas ele pagou o preço, e agora de graça. Ninguém tem de pagar nada, ninguém tem de fazer nada, a não ser crer, aceitar e passar a viver maravilhosamente. Quando você entende, você faz diferença, você tem o entendimento dele como Deus e dele como Salvador, a graça e a paz lhe são multiplicadas. Versículo 3: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Preste atenção. Tudo que você precisa, o que vem a precisar para ter vida e para ter uma vida limpa, uma vida vitoriosa, já nos foi dado. Agora, como? O divino poder nos deu. Quem é o divino poder? O Espírito Santo de Deus.
Ele que desceu lá no inferno, ressuscitou a Jesus, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade. Mas nos deu como? Está onde? Diz aqui: pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Quando nós temos o conhecimento de Jesus, a palavra de Deus, porque foi Jesus, a palavra de Deus, que nos chamou, tudo que diz respeito à vida e piedade é nosso. Se está nos faltando alguma coisa que diz respeito à vida, que diz respeito à piedade, nós poderemos receber. Como? Através do conhecimento de Jesus que nos chamou, da palavra de Deus. Conhecendo a palavra, você conhece seus direitos, você conhece as suas possibilidades, você conhece a sua força, e você toma posse da bênção. Que nos chamou por sua glória e por sua virtude. Versículo 4: pelas quais, pela glória de Deus e pela virtude de Deus, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Quando você participa da glória de Deus, o seu propósito não é, por exemplo, eu como pregador, o crescimento da minha igreja, mas sim o crescimento do reino de Deus. Eu não estou fazendo um império particular, eu estou lutando para que a obra de Deus avance, para que o semelhante acorde, independente da igreja que ele pertença, e ele passa a ser um vitorioso. Eu estou então lutando pela glória de Deus, e pela virtude do Senhor, o poder do Espírito Santo, eu recebo então grandíssimas promessas. É a mesma coisa que acontece com você. Através da glória e da virtude de Deus, nos são dadas grandíssimas e preciosas promessas. Para que nos são dadas essas grandíssimas e preciosas promessas? Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Quando você busca a glória de Deus, usa a virtude de Deus, e você recebe essas promessas, você começa a ficar participante, a fazer parte da natureza divina. Você vai se envolvendo com o Senhor Deus. No livro de 1 Coríntios 6,17, o apóstolo Paulo fala que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Quanto mais você tiver essas preciosas promessas, e quanto mais você participar da natureza divina, mais você estará afastado das forças do mal, da onde o diabo ataca, e você participará das bênçãos de Deus. Lá no Salmo 91, versículo 16, o Senhor Deus diz: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto refúgio, no alto retiro, onde o diabo é inacessível, não consegue chegar, porque ele me conheceu, ele invocou o meu nome. Então tudo isso acontece quando nós praticamos aqui, pelas quais, pela glória e virtude de Deus, nos são dadas grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, com esse propósito, nós nos tornemos participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Existe no mundo uma corrupção, uma ação do diabo que destrói, e ela age através da concupiscência, do desejo desenfreado, em qualquer setor da vida. É aquele cidadão que já tem uma casa, mas quer ter a segunda, quer ter a 10ª, quer ter o segundo carro, quer ter mais isso, quer aquilo outro. Quer dizer, ele passa então a agir de maneira errada. É aquele outro que não se contém, ele sempre quer mais, e ele paga para poder ter, e não acontece, não quer saber como é que ele vai conseguir. Claro que Deus quer que nós tenhamos vida, e vida com abundância, mas dentro do propósito de Deus, de maneira correta. Agora, pela concupiscência, a corrupção entra e nos contamina, e faz com que nós fiquemos presas suas. Mas através dessas bênçãos de Deus, nós escapamos dela, e glória a Deus por isso. Agora começa o ensinamento, que é o ensinamento, vamos dizer assim, base dessa mensagem. Diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Então agora o Espírito Santo está dizendo que nós temos que colocar nessas informações toda a diligência, toda a atenção. Temos de abrir os ouvidos para ouvir, os olhos para enxergar, e ficar de coração aberto. Temos de pôr nessas revelações toda a nossa atenção. Aí ele diz: acrescentai à vossa fé a virtude. A fé é um dom que Deus nos dá, é uma revelação. A Bíblia tem 2 palavras para definir fé, não tem 3, e só a Bíblia que define. Se você pega qualquer dicionário, pelo menos que eu já peguei e tentei entender, nenhum deles soube explicar o que é fé. Fé para eles é religião, fé para eles é vontade, desejo, até presunção. Mas fé, biblicamente falando, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se espera.
Primeira definição. Segunda definição: a prova daquilo que se não vê. Como é que recebemos fé? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é muito importante. É através da fé que nós alcançamos a Deus e Deus nos alcança. A Bíblia chega a dizer em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito de agradar a Deus se não houver fé. Ela é muito importante, mas ela sozinha, ela não opera muito. Então nós temos de acrescentar à fé alguns ingredientes que Deus vai nos ensinar aqui agora. O primeiro desses ingredientes que temos de acrescentar à fé é a virtude. Acrescentar à vossa fé a virtude. Virtude tem várias traduções. A tradução bíblica diz que o Senhor Jesus, pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito. Quando a mulher que tinha hemorragia tocou em Jesus, e ele ficou perguntando: quem é que me tocou? O discípulo disse: mestre, todo mundo te aperta, lhe encosta, quem anda no meio da multidão é atropelado, leva o cotovelado. Você me pergunta: quem me tocou? Eu disse: não, alguém me tocou, porque eu senti que virtude, poder, saiu de mim. Então a tradução é poder. Nós temos de acrescentar à fé o poder de Deus que nós recebemos quando desce sobre nós o Espírito Santo. Senão a fé não vai funcionar como ela tem de funcionar. Então tem de ser acrescentado à fé a virtude. Você tem a fé e você acrescenta a virtude. A fé sozinha, ela é morta, ela não produz. Você tem de usar a virtude do Espírito Santo. Então o primeiro ingrediente que nós temos de acrescentar é a virtude. Depois da virtude, diz aqui que nós temos, e a virtude, a ciência. Então nós temos a fé, essa revelação, essa certeza, essa convicção que nos move, que nos dá ímpeto, que nos põe em posição de batalha, e nós acrescentamos ali a virtude, o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, com a virtude, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Quem ainda não é batizado precisa ser batizado com o Espírito Santo, precisa falar nas línguas dos anjos, precisa se encher do poder de Deus, para que possa acrescentar a fé, a virtude. Depois que você acrescenta a virtude, você tem que acrescentar então a sua virtude, você tem que acrescentar a ciência, a revelação da palavra de Deus. Não dá para usar a fé de maneira cega. Você tem a fé, tem o entendimento, mas aí Deus começa a dirigir você. Assim como Israel do passado tinha uma guerra a travar, e eles perguntavam: pai, como é que nós vamos? Ele dizia: vai, enfrenta. Eles enfrentavam. Outras vezes: como é que nós vamos? Manda um grupo aqui, a maior parte vai pela retaguarda, e assim, coloca emboscada e tal. Cada vez Deus dava uma direção. Nós temos de ficar de ouvido atento. Não, eu sou uma pessoa de fé, qualquer coisa eu venço. Mas o diabo sabe que você tem aquela iluminação, ele prepara um golpe que aquela ali vai demorar muito tempo, você vai se cansar e não vai fazer a obra. E ele vem do outro lado. Você estando ligado com Deus, vem a revelação e você acrescenta. Pois é desta maneira, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então cada vez é bom ficar ligado com Deus, sempre consultando. A palavra se revela a nós, a palavra nos dá a direção. Então a fé, nós acrescentamos primeiro a virtude, depois nós acrescentamos a ciência. E depois da ciência, já temos dois ingredientes, vamos para o terceiro agora. E a ciência, a temperança. Esse então é muito necessário. Temperança significa domínio próprio. O que tem de gente que perde a bênção porque não tem domínio próprio não é brincadeira. O cidadão é de Deus, ele está orando para Deus dar uma bênção. De repente aparece a oportunidade da vida dele, e alguém diz: é pegar ou largar. Ele pega. Por que não consultou a Deus? Por que ele não ouviu a Deus? Por que ele não teve o domínio próprio de ver se aquilo era de Deus ou não? Grandes homens de Deus erraram. Grandes homens de Deus tiveram problema sério. Abraão é chamado pai dos fiéis. O Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele saiu. Quando ele chegou lá em Canaã, onde os cananeus habitavam, ele olhou para os cananeus, não deve ter gostado muito, e resolveu descer o Egito. Havia fome na terra. No Egito, se Deus não dá um castigo para o rei do Egito, Abraão tinha perdido a mulher. Ela seria mais uma do harém daquele rei do Egito lá. O Senhor Deus tinha um pacto com ele,
Desceu a aprovação lá, e o rei do Egito chamou Abraão. Mas o que é isso? Eu estou sendo castigado por sua causa. Essa mulher tem marido, eu sou o marido dela. Ele não teria tido esse problema se ele tivesse tido esse ímpeto. Outra vez há uma fome, e ele desce até os filisteus, e chegando lá, o outro rei pega a mulher. E novamente o Senhor Deus teve que dar uma costa naquele rei, mas não teria esses problemas. E muitas vezes acontece isso com a gente. Nós somos precipitados, e a Bíblia diz: peca quem é precipitado. Porque entenda bem, a palavra de Deus diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado e virar a mesa, mas tem que ser assim, vai ser. Deus falou que era? Não, então não vai acontecer. Deus só tem compromisso com a palavra dele. Temperança, domínio próprio é algo que nós precisamos. É aquela moça que está doida para casar, está orando, e de repente aparece o príncipe encantado na igreja. Bíblia do lado, a paz do Senhor, falando até parece que é pessoa do outro mundo, né? Deus é muito bom. Nossa, que rapaz bonito, é o homem que eu queria. 2 meses depois estão casando, 4 meses depois estão se separando. Não dei certo. Claro, você viu que é coisa? A Bíblia diz: peca quem diz precipitadamente é santo. Mas missionário, ele tinha todo jeito. Pois é, Satanás pode se transformar, a Bíblia adverte, num anjo de luz. Ele tem essa capacidade. Nós temos de olhar: mas ele era meu irmão. Mas espera aí, ele praticava a palavra de Deus? Não, ele não conhecia a determinação. Olha, meu irmão, Jesus disse para as pessoas, ele estava numa casa, chegaram e disse: mestre, a tua mãe e os teus irmãos, tuas irmãs estão lá fora. Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? Minha mãe, meu irmão e minha irmã é todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que nós conhecemos se a pessoa é de Deus ou não? Pelos frutos? Sim, não é pelos dons. É pelo fruto que se conhece. Não adianta eu chegar aqui, fazer um show, dar uma boa mensagem, orar, 10 paralíticos são curados, cegos são curados, se mais na frente, quando eu vou fazer um negócio, eu não tenho palavra, eu sou uma pessoa que não tenho respeito às coisas de Deus, se vivo uma vida errada, você não pode confiar em mim. A mesma coisa. Então nós temos de conhecer as pessoas. O domínio próprio é muito importante. Muita gente perdeu bênção por ser apressada. Não pode ver uma coisa, veio uma crise qualquer aí, olha, eu vou vender a casa, tem que pagar a dívida. Não se vende nada para pagar a dívida, irmão. Se trabalha, se luta para conseguir. Não, mas eu vou fazer que não tem jeito. Você já disse: Deus, o Senhor é um banana, o Senhor não sabe lidar com a situação. Eu sei da minha maneira. Então vai, quebra a cara. Quando você passar a servir a Deus, parar de ser ganancioso, parar de agir por conta própria, começar a servir a Deus, deixar Deus lhe dirigir, você vai ver que Deus é Pai, Deus quer o melhor para você, e aquilo que veio era até lição para você vencer aquela situação. Então ele está dizendo aqui, já temos o terceiro ingrediente. Primeiro você coloca a virtude, depois coloca a ciência, e agora a temperança. E quando você colocar o domínio próprio, a temperança, você coloca a paciência. Meu irmão, sem paciência você não vai a parte alguma. Tiago escreveu, Tiago 5,10: meus irmãos, colegas praticantes da palavra de Deus, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falarem em nome do Senhor. O que você está sofrendo não é coisa nova. O que você está sofrendo já aconteceu muitos anos atrás. Você olha Jeremias, grande homem de Deus, ele passou 50 dias na masmorra, lá debaixo da terra, lá, ser alimentado pedaço de pão e água pura. Daniel foi jogado na cova dos leões, profetizou, vitorioso, mas ele sabe o quanta angústia ele passou. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais do que o normal. Nós temos que tomar por exemplo o sofrimento, a angústia que eles tiveram, quer dizer, ou enfrentaram o mesmo problema, e a paciência. Não era uma paciência passiva, em que se cruza o braço, bem, o que Deus quiser vai acontecer. Não, eles acreditavam que Deus ia agir, foram pacientes, não se irritaram com Deus, esperaram as direções, foram lutando e venceram em nome do Senhor Jesus. O maior exemplo de paciência é de Davi. Saul queria matar Davi. Saul corria atrás de Davi, pôs o exército atrás de Davi para acabar, porque Deus tinha levantado Davi, e Davi seria uma bênção, e o Saul não queria que alguém tomasse o reino dele. 2 vezes Davi pôde matar Saul.
Um certo dia, lá no campo de batalha, Davi se refugiou numa caverna, ninguém sabia, está lá escondidinho, e o Saul teve um problema nos intestinos, e entrou, diz a Bíblia, para aliviar o ventre. E quando ele chegou lá, se agachou e está com aquele problema sério, aquelas cólicas, o Davi veio por trás de Saul, pegou o manto dele, cortou um pedaço, bem devagarinho, podia ter matado o Saul ali. E quando Saul saiu, estava lá longe, ele gritou: olha aí, Saul, não lhe matei porque eu não quis, porque ele queria que Deus fizesse a obra. Ele não podia tocar no ungido de Deus. Se fosse um apressado, acabava na hora. Era só ele pegar ali, ele sabia lutar, venceu o gigante, quanto mais o Saul. Acabava, fechava o nariz de Saul, naquela posição ali, como é que Saul podia resistir? Metia uma lança e Saul estava sozinho, de costas virado para ele. Davi respeitou a unção de Deus e pacientemente deixou Deus fazer a obra. Respeite a unção de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode entregar para aquele rapaz que apareceu ontem, nem para aquela moça que apareceu ontem, que você não sabe de onde veio nem para onde vai. Você tem que estar na palavra de Deus, tem de ter paciência. É na paciência que você ganha a sua alma. Então já temos 4 virtudes que são acrescentadas. Primeiro a virtude, depois a ciência, depois a temperança, o domínio próprio, e agora nós tivemos a paciência. E depois da paciência, nós vamos ter aqui agora a piedade. Piedade, irmãos, é algo que está faltando muito hoje em dia. Piedade significa o respeito pelas coisas sagradas. Eu já vi pessoas no meio pentecostal, em que nós recebemos o batismo do Espírito Santo e falamos na língua dos anjos, é uma variedade muito grande, e língua da terra também, pessoa ficar remedando o outro, fazendo gracejo, que aquela língua é feia, não sei lá mais o que. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com esse livro, não conte piadas envolvendo nada que significa de Deus, irmãos. Infelizmente eu já vi pessoas contarem piadas até pesadas. Um tempo atrás me trouxeram um livro de piadas evangélicas. Quando eu vi, eu disse: lata de lixo, que negócio é esse? Que brincadeira é essa? Que falta de respeito com as coisas de Deus. Temos de ter respeito, irmão. Chegamos diante de Deus com um coração puro, com sinceridade, com honestidade, não para brincar com Deus, para decidir situações. Se você não acrescentar a piedade, você começa a se prostituir, a se corromper espiritualmente falando. De repente você é um devasso e Deus não pode aproveitar mais para nada você. Temos de ter respeito pelas coisas de Deus. É necessário desta maneira. Então é os 5 ingredientes: piedade, respeito pelas coisas de Deus. O 6º ingrediente é o amor fraternal. E a piedade, o amor fraternal. Entenda bem, o ser humano, seja ele quem for, e seja ele um bandido, pior facínora, uma pessoa qualquer que aparentemente é um desprezível tal, só pelo fato dele ser humano, ele é igual a nós, não é melhor e nem pior. E nós temos de ter esse amor que nos leva a ver uma pessoa no erro, combatendo o evangelho, a orar por aquela pessoa. Foi assim que fez a igreja primitiva, quando Saulo de Tarso tinha decidido: eu vou acabar com esse culto. Entrava pelas igrejas, prendia, dizem que ele arrastava pessoas pelos cabelos, punha na cadeia, permitiu, deu a ordem: podem matar Estevão. Mataram Estevão, apedrejando Estevão. Quando Estevão morreu, ainda orou, e ali estava o Saulo de Tarso, guardando as vestes dele. Um homem terrível. A igreja começou a orar, a igreja começou com esse amor, e o Senhor Deus fez alguma coisa. Quando nós começarmos a amar os pecadores, os homossexuais, essa gentalha aí tem que passar fogo, matar todo mundo. Espera aí, são homens igual a gente, homens e mulheres igual a gente, que precisam ouvir o evangelho. Aquilo ali são demônios que estão atuando neles. Nós temos que levar a palavra e orar para expulsar o demônio. O traficante é um cidadão igual a gente, que está possuído por um demônio, que não vê o mal que ele está causando a milhares de pessoas aí que estão se intoxicando, que estão se viciando nas drogas. É preciso que nós oremos, peçamos a Deus bênção e vamos libertá-lo em nome de Jesus. Qualquer pessoa livre dos demônios servirá a Deus como nós servimos, e qualquer pessoa com demônio nunca servirá a Deus como nós servimos. Então é preciso que nós tenhamos o amor fraternal, que estenda a mão à caridade. Às vezes o cidadão sai de uma festa, gastou ali para entrar R$100, gastou mais 100, não sei lá mais o que, está com a sua namorada, e o porteiro, só porque abriu a porta do carro, ele pega R$10 e dá. Do outro lado o cidadão morrendo de fome: por favor, dá um trocado para comprar um pão. Ah, não tenho.
para o outro ali só para dar namorada, ele deu. Às vezes gasta mais numa festa do que paga o empregado dele o mês todo, que tem filhos para criar. Não dá, a situação está difícil. Isso é falta de amor fraternal, irmãos. Ele cuida muitas vezes da máquina que o operário trabalha. Aquela máquina, se der um probleminha, ele manda para a retífica, tal, ela não pode estragar. Mas o operário ali já está com uma úlcera, está todo desnutrido, não está aguentando mais. Isso é problema dele. O governo manda pagar o salário mínimo, ele produz ali uma riqueza tremenda. A máquina não tem que ser bem cuidado. Quem opera é o mundo que nós estamos, o mundo do demônio, irmãos. Aquele que devia receber a maior atenção, que é um igual a ele, não, eu vou lhe ajudar. Você está vivendo bem, sua família está se alimentando bem, seus filhos estão estudando, você está morando bem, onde é que você mora e tal. Não quer nem saber, irmão, das hepatites que seus filhos já tiveram, que mora do lado de um córrego, que não é mais nem córrego, mas já é um esgoto a céu aberto, e tudo, ele não quer nem saber. A máquina tem que ser bem cuidada, e ai dele se não cuidar bem da máquina. É o mundo que nós estamos vivendo, e nós muitas vezes entramos nessa situação. Nós não podemos viver assim. O amor fraternal tem de ser acrescentado à fé. E além do amor fraternal, nós temos aqui a caridade, que é o amor de Deus. É o amor que nos impele, como impeliu a Jesus. Ele deixou a sua glória, veio ao mundo por quê? Por causa de mim e de você, que não merecíamos, não tínhamos o melhor merecimento. Mas diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a Bíblia diz que da mesma maneira nós temos de amar o nosso semelhante. Se vemos uma pessoa no erro, não vamos bater com a língua no dente dizendo que aquela pessoa é tal, que ela não presta. Vamos entrar na presença de Deus, vamos pedir a Deus por ela, vamos fazer como se Jesus estivesse fazendo por aquela pessoa, ou vamos inverter, como se nós fôssemos daquela pessoa e gostaríamos que alguém fizesse assim para conosco. Irmãos, se fizer essas coisas, se você acrescentar à sua fé essas 7 virtudes, o que é que vai acontecer? O versículo de número 8 diz assim: por quê? Veja porque Deus está dizendo: se em vós houver, olha o condicional aí, em vós houver, e aumentarem essas coisas, em quem já há, elas aumentarem, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que tem de cristão ocioso não é preguiçoso, ele até que faria, mas não encontra trabalho. Ele está disposto a fazer, mas Deus não confia nele, não pode confiar, ele não faz nada para Deus. A maioria dos cristãos nunca levaram uma pessoa para Jesus. Olha que tristeza, irmão. Tem gente que é um verdadeiro estéril, está há 20 anos na fé, servindo a Jesus, e quem é que você trouxe para o reino de Deus? Eu ainda não trouxe ninguém, já devia estar com a mão cheia. Feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos espirituais, que vai chegar nos céus, não pelado, mas vai chegar com uma família grande. Jesus, esses são os filhos que o Senhor me deu. Mas a maioria não vai, por quê? Está ociosa. Deus não confia nela, porque se confiar, ela não vai fazer nada não, ela vai simplesmente até desviar aquela pessoa, dando um mau exemplo. A Bíblia diz: se essas coisas houver e aumentarem em nós, o que é que acontece? Elas não nos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, veja o versículo 9: aquele em quem não há essas coisas é cego. A pessoa que não tem essas 7 virtudes, esse conhecimento, espiritualmente falando, ele é cego. Ele não vê nada, ele não sente a aproximação do inimigo, ele não vê as armadilhas que o inimigo abre para ele, ele não vê as grandes promessas que Deus fez. Ele vive uma vida vegetativa, espiritualmente falando. Ele nunca prospera, ele nunca se alegra, é aquela cara triste, aborrecido. Estou servindo a Jesus, porque é muito difícil aqui, lá no céu vou reinar. Que isso, irmão? Lá em Romanos 5,17 diz que nós temos que reinar aqui agora, irmãos. Se pela ofensa de um a morte reinou, quanto mais agora os que recebem abundância da graça e da verdade reinarão por Jesus Cristo. É aqui que nós temos de reinar. Lá no céu nós vamos reinar com Jesus, mas lá não há doença, não há enfermidade, não. Aqui nós temos de reinar, enfrentar essas coisas, suportar os ataques do diabo, vencer esses ataques e provar que realmente nós somos de Deus. Agora, em quem não há essas coisas, o que que acontece? Essa pessoa é cega, nada vendo ao longe, havendo esquecido da purificação de seus antigos pecados. Até começa a combater os outros,
Essa pessoa que vem para a igreja é uma grande pecadora. Um pastor um dia ficou chateado, disse na reunião de um missionário amigo nosso: pastor, eu não entendo esse negócio. Eu sou um servo de Deus, eu trabalho para Deus há tantos anos, sou sincero, me consagro, jejuo, eu tenho um problema tal, me vem essa senhora aqui, mostrou para a senhora, que tem o mesmo problema que eu. Essa mulher de má fama é uma prostituta, e Jesus cura essa senhora e não cura a mim. Qual é a explicação? O meu colega missionário disse: mas é tão simples. Essa senhora veio como aquele publicano que bateu no peito e disse: Deus, tem misericórdia de mim, eu não mereço. E você veio: Deus, eu sou melhor do que todo mundo, eu jejuo, eu prego, eu expulso demônio e só tem de me curar. E nós não recebemos nada abaixo do nosso mérito. Você continua doente, e ela que se humilhou conseguiu a libertação. É dessa maneira, meu irmão. Tem gente que está se esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Ele acha que ele sempre foi o bom, não lembra do que ele fez, e foi a misericórdia de Deus que o salvou. Ele é cego, não vê ao longe, e não sabe que Deus está na mesma hora fazendo hoje. Eu não posso chegar diante de Deus: o Senhor tem obrigação de me curar, eu sou um pregador, tu estás me usando. Não, irmãos, se eu estou precisando de uma bênção, e claro que às vezes eu preciso, eu tenho de chegar como você chega. Só há uma maneira: e confessar o meu erro, o meu fracasso, e dessa maneira o Senhor Deus haverá de me abençoar. Versículo agora número 12. Vamos ver, número 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Irmãos, nós temos uma chamada, não foi por acaso. Nós não estamos aqui porque somos iludidos, não, porque Deus, quando nós ouvimos a pregação, sentimos o desejo, aquela chamada. Para quê? Para sermos de Deus, para recebermos o poder do Espírito Santo, para termos a vitória em nós. Agora nós temos, e fomos escolhidos também, chamados e escolhidos. Agora nós temos de fazer cada vez mais firme essa nossa vocação e eleição. Nós não podemos deixar agora que depois de tanto tempo nós comecemos a tropeçar e o diabo montar a cavalo em nós. Não, a cada dia nós temos de ser melhores. Se no início funcionou o poder de Deus, vai funcionar mais agora. Se no início nós orávamos a Deus, Deus nos respondia, hoje Ele quer responder muito mais. Mas só que a gente vai se esquecendo, não pratica o que Deus está nos orientando e começamos a perder as batalhas. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Por quê que temos que fazer isso? Porque fazendo isto, nunca, jamais tropeçareis. Você quer passar pela vida sem tropeçar, sem ter que olhar para trás e falar: puxa vida, eu errei, me perdoa, eu não sei porque que eu fiz isso, e fica aquela mancha em você? Não, pratique isso aqui. Faça cada vez mais firme a sua chamada e eleição. Se você fizer isso, nunca, jamais você tropeçará. O diabo vai colocar o tropeço, você passa por cima. O diabo traz uma crise, você enfrenta em nome de Jesus. Surge um problema, você dá a sua ordem e aquele mal vai embora. Mas se você não fizer assim, você vai tropeçar, vai ser grande a sua queda, enorme o prejuízo. Não aceite isso em nome de Jesus. Agora o versículo de número 11. Por quê? Assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o reino de Deus é o reino do sucesso, é o reino da saúde, é o reino da paz, da realização, da vida abundante. Toda pessoa que aceita Jesus, ele tem entrada nesse reino. Agora, a entrada é dele. Nós temos que aprender agora, é mais ou menos como uma lei, quando o governo baixa um decreto aí. Tem aquele decreto que diz aquilo. Depois vem a regulamentação. Como é que acontece aquilo ali? Então, aceitou Jesus, você tem direito de entrar no reino de Deus e se satisfazer de tudo que você precisa. Precisa de prosperidade, de emprego, de saúde, de paz, é tudo seu. Mas a maioria não está recebendo. Então vem aqui as instruções. Se você seguir essas instruções à risca,
conforme está escrito aqui, lhe será dado amplamente, bem ampla, bem larga e bem alta, a entrada no reino de Jesus. Tem gente que segue só um pouquinho, então a coisa é tão apertadinha, que eles, com muito sacrifício, muito jejum, eles conseguem fazer a palavra deles, a fé deles, fazer uma ginástica tremenda, entrar lá e trazer uma bençãozinha. Oh, graças a Deus, eu consegui um alívio. Ele não está falando de alívio, ele está falando que nós podemos ter uma entrada ampla, bem grande, a toda hora que nós quisermos. Entrada onde? No reino eterno, que nunca terá fim, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é necessário fazer para poder entrar nesse reino? Ter essas 7 virtudes. Tudo aqui está nas 7 virtudes. Nós temos a fé, a nossa fé nós acrescentamos a virtude, que é o poder do Espírito Santo. Tendo já acrescentado a virtude, nós vamos acrescentar a ciência, que é a revelação da palavra. Acrescentando a ciência, nós vamos logo em seguida acrescentar o domínio próprio. Então nós temos a virtude, a revelação e agora o domínio próprio. Vamos esperar por Deus. Não vamos tomar o primeiro bonde que passa, não. Não vamos cair naquilo do diabo. Jesus estava lá no deserto, 40 dias, sem comer, fome, né? Teve fome. O estômago dele roncou, ele era homem como a gente é. E naquela hora o diabo apareceu. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus tinha poder? Tinha, até para fazer dela filho de Abraão, conforme ele disse. Mas quem é que estava movendo Jesus? O diabo. E Jesus repreendeu Satanás. Está escrito: nem só de pão verá o homem. Mas na frente ele pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou 20.000 pessoas. Ele tinha poder para isso, mas ali quem o dirigiu foi o Espírito Santo. É preciso ter o domínio próprio. O diabo então leva Jesus no pináculo do templo, mostra todos os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, se você parar de expulsar demônios. Não, você pode até continuar expulsando demônios. Se você não curar mais enfermos, não, você pode continuar curando enfermos. Se você não ensinar mais a palavra de Deus, você pode continuar ensinando a palavra de Deus. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Ele está fazendo isso hoje, irmãos. Ele pega um pregador bobo, otário, e mostra muito carro 0 quilômetro, apartamento tal, fama. Só quero uma coisa: prostre-se, me adore. E ele vai e pega. Não, tenha o domínio próprio. Só ouça o Senhor Deus. Se Deus quiser que você tenha carro 0 quilômetro, importado, apartamento, fazenda, Ele vai lhe dar na hora exata. Lá no céu você já vai ter muita coisa. Sofra aqui na terra, fazer o nome de Deus. Seja um exemplo como Paulo, enriquecendo a muita gente, mas continuando pobre. E não sendo exemplo de gastança, não. Mas tem muita gente que está vendendo Jesus até por menos que Judas vendeu, 30 moedas de prata, e depois paga um preço terrível. Tem de ter o domínio próprio. É só você me adorar. Pode expulsar demônio, eu vou até mandar demônio manifestar à vontade ali, você vai ficar feliz, vai dar um show e vai conseguir muito mais. Não. Eu só quero que você se prostre e me adore. O resto pode fazer o que quiser. Só isso que pediu a Jesus. E Jesus disse: vai de Satanás. Está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Amém, Jesus? O ministério não é palanque político, o ministério não é promoção, o ministério é para servir a causa de Deus, para fazer as pessoas se chegar diante de Deus. E já é uma grande riqueza, um grande privilégio que Deus dá a um simples mortal, e que, glória a Deus, Ele tem dado a nós, a mim e a você. Vamos ficar na palavra de Deus. Então, aí o domínio próprio. Temos de acrescentar o domínio próprio à paciência. Queridos, a paciência é necessária. Não se impaciente. Peca quem é precipitado. Não diga precipitadamente: é santo. Aquilo pode ser uma armadilha, e você empenhou a sua palavra. Ouça, escute de Deus. Sentiu que Deus condenou, condene para sempre, não faça mais acordo. Deus aprovou, aprove, porque está na palavra de Deus. Fora daqui não há aprovação. Então você tendo a paciência, aí você tem de ter a piedade, o respeito pelas coisas de Deus. O povo que vem na sua reunião é um povo de Deus. Deixa eu falar para o pregador agora. Aquela pessoa que tem um anel de grau aqui,
é tão importante quanto aquele coitadinho que passa 15 dias sem tomar um banho, que é feinho, que está todo arrasado da vida. Tem o mesmo direito, e você tem que ter um respeito por essas vidas. São sagradas, pertencem ao Senhor Deus, e nós temos de alimentá-las, de cuidar delas com maior amor, com maior carinho. Nunca dizer: eu não quero você aqui, aqui não é lugar de você. Deixe que elas venham, deixe que elas aprendam a palavra. Deus tem um propósito naquelas vidas. Então acrescente a piedade. Depois da piedade, não esqueça do amor fraternal. A uma pessoa, só por ser humano, merece todo o seu respeito. Ela é um igual a você, não é inferior em nada. Ela pode ter uma cultura menor, pode ter o bolso mais vazio, pode ter outras menos qualidades que você tem, mas é exatamente igual a você, e principalmente espiritualmente falando. Você tem de dar a ela devida atenção. Além do amor fraternal, temos de ter a caridade, que é o amor de Deus. Com esta, nós venceremos todas as batalhas. E eu queria agora fazer uma oração poderosa, uma oração para você se acertar com Deus. Deus falou o seu coração, e para Deus curar você também, para Deus libertar. Vamos nos colocar em pé agora, em nome de Jesus. Vamos agora entrar sério na presença de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção grande para você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós chegamos em Tua presença neste momento, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Oh meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor abençoou esse estudo, e que milhares de pessoas por esse mundo afora viverão melhor a partir de hoje. Viverão, ó Deus, uma vida que vai agradar a Ti. E eu tenho certeza, Pai, que aqui na igreja, como em casa, pessoas estão orando: Deus, eu estou desviado, Deus, eu tomei o caminho errado, Deus, me ajuda, eu fui seduzido pela serpente, e eu estava dando crédito àquilo que não merece crédito, eu estava desprezando a orientação do Senhor. Sim, meu Deus, confessam a Ti agora, e eu tenho certeza que o Teu Espírito que os convenceu, o Teu Espírito que falou a esses corações, está dirigindo essas pessoas para uma vida digna, reta e abençoada. E neste momento, Pai, agora eu quero orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão doentes, por aqueles, ó Deus, que já não aguentam mais. Senhor Deus, em o nome de Jesus eu peço, desça o Teu poder agora. Onde quer que houver uma pessoa que está agora pedindo, determinando a bênção dela, o Senhor declara em Tua palavra que todas as nossas doenças e enfermidades foram colocadas sobre o Senhor Jesus, e que Ele levou, sofreu, para que nós não sofrêssemos. O Senhor diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nesta hora, Pai querido, neste momento, Jesus amado, nós nos aproximamos de Ti agora, nós chegamos à Tua presença, nós nos colocamos diante de Ti, meu Deus, para usar o Teu poder. E eu agora vou assumir a posição de ministro do Evangelho, e eu vou usar o poder que o Senhor alocou ao meu ministério, e eu vou abençoar essas pessoas. Poder de Deus, entre em ação agora em todas essas pessoas, nessa multidão que está aqui na igreja, pessoas que têm as mais diversas doenças e enfermidades, pessoas que já não aguentam mais. Poder de Deus, destrua agora, destrua essa força maligna, destrua essa perturbação, destrua agora esse sofrimento, arranca esse mal pela raiz, esse demônio que colocou a AIDS nessa pessoa. Fogo de Deus, vai queimando agora, queime até o último vírus dentro desse organismo agora. Fogo de Deus, queime esse câncer pela raiz agora, queime dentro desses olhos
olhos que têm miopia, presbiopia, astigmatismo, hipermetropia, estrabismo, que estão embaçados, tortos, cansados, em nome de Jesus Cristo. Poder de Deus queime dentro desses ouvidos que tem apito, tem barulho, esses ouvidos que estão surdos, essa rolha que o diabo colocou. Oh, fogo de Deus vai queimando agora, vai queimando e torrando e desfazendo essas pedras da vesícula lá no rins. Poder de Deus, se o homem inventou, descobriu o raio laser, e pelo laser ele reduz essa pedra em fragmentos de areia que a pessoa espelha até sem sentir. Oh, fogo de Deus, tu és mais poderoso do que o laser que o homem descobriu, e vai lá agora e destrua e queime essa pedra, todas elas na vesícula, todas elas nos rins agora, em nome de Jesus Cristo. Eu estou determinando agora, eu estou repreendendo, eu amarro toda a obra do inferno, eu acorrento agora. Satanás, você e esse seu sofrimento, vocês estão todos amarrados, e eu arranco dessas pessoas e eu lanço fora em nome de Jesus Cristo. E você levanta a mão para o céu e você diga graças a Deus. Oh, você diga muito obrigado, Senhor Jesus, a vitória é minha. Obrigado, Jesus, e amém.